Hola Rafael, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Bueno, quiero contar un poco que estoy aquí en Brasil, en Río de Janeiro. ¿Qué lugar específicamente estamos? Nós estamos na Zona Oeste, Campo Grande. Zona oeste de Campo Grande. Campo Grande. Vengo de Chile, de Santiago de Chile. Estoy con un amigo de muchos años. Hemos estado juntos en este tiempo y nos dimos cuenta que ya son 20 años de amistad. Pero me gustaría también que tú pudieras presentarte, saludarnos antes que partamos esta conversación. Amém, legal. Antes de mais nada, quero dizer que é um prazer estar contigo, te receber por fim depois de 20 anos, né, de amizade, de comunhão também. Poder ter um prazer, um privilégio para mim te receber no meu país e também aqui em Campo Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde eu coopero com a igreja, né, pastoreando, há pelo menos também 20 anos, 21 anos, né? E sou casado com a Amanda Maron, pai de 2 filhos, Guilherme e Arthur, já estão com 16 anos, e hoje a gente está aqui para compartilhar um pouco sobre igreja, né? Enfim, vamos tocar aqui algumas perguntas, você fica à vontade, a gente vai, de alguma forma, tentar agregar algumas coisas assim que a gente tem conversado, já tem sido carga nos nossos corações, né? Ok. Beleza. ¿Cómo dicen los brasileños? Beleza? Beleza. Mira, yo quisiera partir haciendo una pregunta puntual y es por una inquietud que tengo hace varios años en mi corazón. Por lo menos en Chile lo veo y estoy preocupado, esa es la verdad. Y quisiera también que pudiéramos, en base a tu experiencia, te conozco hace 20 años, sé que te desenvuelves también con la iglesia durante 20 años y en base a tu experiencia yo quisiera manifestar esta inquietud en cuanto a la iglesia actual de estos tiempos. Hoy día yo veo que hay una iglesia específica que está muy centrada en estructura, está muy centrada o gira en torno al templo, casi todo lo que hacen, las actividades, etc. Y yo quisiera manifestar esa inquietud haciéndote ciertas preguntas. La verdad es que anoté aquí unas preguntas para que podamos ir en orden. Y quiero partir con la primera pregunta, en base a esta preocupación. Y la pregunta es, ¿qué es la iglesia y qué no es iglesia? Já. A primeira coisa que a gente precisa saber é que isso é um tema muito falado, né? Na verdade, para muitos ainda é um desafio, né? Na verdade, na concepção de muitas pessoas, né? E não digo isso com relação à intenção, né? Debaixo, às vezes, de uma excelente, de uma boa intenção, pensam e, de alguma forma, caminham tendo um conhecimento, um entendimento equivocado acerca da igreja. Isso vai ser sempre debatido, né? Na verdade, sempre vai ser falado, sempre vai ser de alguma maneira estudado, questionado, enfim, sempre vai ser um tema, né? O que é igreja, o que não é igreja, né? E por isso a gente precisa ir para as escrituras, né? No próximo, a gente não pode criar a nossa própria concepção do que é igreja e muito menos achar que a igreja pertence ao homem para que a ele deva servir, né? Primeiro a gente precisa saber que a igreja é do Senhor, ele é o cabeça da igreja. Sim. E buscar saber o que ele pensa, o que Jesus disse sobre a igreja, qual o primeiro momento nas escrituras onde a palavra igreja é dita. Então eu quero, na verdade, convidar, né, a gente bater esse papo, né, a gente partir desse princípio, né, de onde nas escrituras, em que episódio nas escrituras aparece a palavra eclésia, igreja, o que ela significa, né, o que representa, o que de fato é igreja. É como o origem, não? Sim, original. Vamos ver o que é, na sua, vamos dizer assim, o que significa a palavra, a sua terminologia, para a gente ter uma ideia do que as escrituras falam quando se trata, quando se fala sobre igreja. Sim. Né? E daí a gente vai poder falar e automaticamente já vai ter umas perguntas respondidas também. Sim. Do que não é a igreja. Então quero convidar aqui, né, todos nós, vou abrir aqui um texto de Mateus capítulo 16, versículo 17 ao 19, que diz assim: Então Jesus lhe afirmou:
Bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então aqui a gente já começa a ter uma direção de quem pertence à igreja, tá? Então Jesus está falando que ele vai edificar sobre uma pedra, né? Sobre Pedro, sobre essa pedra, mas a igreja pertence a ele. A igreja é de Jesus. Sim. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido também desligado nos céus. Bem, o texto acima aqui é a primeira vez que aparece a palavra igreja no Novo Testamento, tá? E o contrário do que muitas pessoas imaginam, essa palavra não tem nenhum cunho religioso. Essa palavra não tem nenhum cunho religioso. Ela se deriva do grego a palavra eclésia, que significa os chamados para fora. Então a gente entende aqui, a gente vê aqui que eclésia, na sua origem, ela significa chamado para fora, né? Então, referindo-se a uma reunião, né, onde as pessoas eram convocadas a saírem de suas casas para participar de algo. E normalmente utilizada no contexto secular, inclusive. Sim. Né? E onde os cidadãos da Grécia eram chamados para se encontrarem nas praças, nos lugares públicos, para decidirem leis, enfim, e demais coisas que envolviam a vida em sociedade. A igreja, portanto, era um encontro de pessoas com um fim específico. E no Novo Testamento, todas as vezes que a palavra igreja aparece, ela sempre é relacionada a pessoas, nunca a prédios e a lugares. Então, o que a gente pode entender aqui? Que nesse primeiro momento, onde Jesus fala sobre igreja, e ele usa o termo igreja, a gente precisa entender que Jesus está falando de um chamado para fora. E da mesma forma que isso era usado, essa terminologia, ela era usada como um termo secular, uma reunião de pessoas, um chamado de pessoas para reunir, para debater leis, debater assuntos que eram relacionados ao povo. Quando Jesus fala sobre isso, ele está querendo dizer o quê? Que igreja é uma reunião de pessoas, tá? É uma reunião de pessoas. Depois Jesus vai dizer que quando houver dois ou mais reunidos no nome dele, ele está presente. Então, o que é igreja? A igreja é uma reunião de pessoas que estão reunidas no nome de Jesus, que foram atraídas para se reunirem no nome de Jesus, para terem um encontro, tá? Uma comum união, uma koinonia, uma reunião em um comum objetivo, que é Jesus. Sim. Então, o que a gente precisa entender é que igreja, eclésia, é um chamado para reunir pessoas. O que a gente também vê, Eduardo, muitas vezes, as pessoas relacionando igreja, eu já ouvi muito isso, né? Eu sou igreja, como se sozinho eu fosse igreja. Sim. Eu sozinho não sou igreja. Eu sozinho eu posso ser habitação do Espírito Santo, sou templo do Espírito Santo. Jesus mora, o Espírito Santo vive em nós, mas sozinho eu não sou igreja. Eu só vivo igreja quando eu saio para fora, me reúno com pessoas, quando eu abro meu coração para viver uma comum união, uma comunidade de discípulos. Sim. Reunidos no nome de Jesus. Então, a primeira vez que se é falado sobre algo sobre igreja, esse termo igreja, Jesus está falando de um chamado para fora. Jesus está falando que não tem nenhuma relação com lugar, prédio ou estrutura, o que também não tem problema algum, tá? Ter uma estrutura para receber a igreja. Sí. Estaba pensando que mientras estaba hablando con este tema de la misma iglesia, que cuando Jesús llama a los discípulos, yo siempre he encontrado interesante que Jesús hace un llamado personal a la vida del hombre, pero también no lo llama a vivir solamente él y Jesús, o Jesús y él,
es interesante que él llama y automáticamente como que lo relaciona con otros hombres, con otros discípulos. De cierta manera es como que Jesús cuando empieza a hacer este llamado a estos hombres y se empieza con el tiempo, después se forma la iglesia primitiva, es interesante ver que Jesús llama a los hombres, pero los llama para estar en comunión con otros y siendo él la cabeza. De acuerdo a lo que tú estás hablando también, creo que tiene mucha relación ese tema de la vida de iglesia. Ahora yo quisiera preguntarte, ¿cómo podemos vivir esa verdadera iglesia ya entendiendo que está una persona llamada a estar con Jesús, pero también estar en comunión com outras pessoas? Isso é muito legal, é interessante porque, na verdade, a vida da igreja, ela também expõe muita coisa. Viver a igreja assim como Jesus viveu com os discípulos, né? A estratégia de Jesus no discipulado foi formar aqueles homens. Claro, Jesus primeiro, segundo Marcos, Jesus chama eles para que estivessem com eles e realizar a sua vontade, realizar a obra. Então, tudo começa em estar com Cristo. Nossa primeira vocação é estar com Jesus. Então, quando Jesus sai ali à beira-mar e convoca aqueles discípulos, quando ele chama os discípulos para estar com ele, automaticamente, quando ele começa a envolver outras pessoas, ali gera relacionamento. Sim, ele não começa a relacionar. Eles começam a se relacionar. Sim. Tudo bem que ali naquele contexto alguns já se conheciam, alguns já eram irmãos, outros já eram companheiros de pesca, mas quando você começa a se relacionar numa realidade onde Jesus começa também a falar suas vontades, a desafiar aqueles homens a negar a si mesmo, a tomar a cruz e seguir, a gente começa a ver que o relacionamento entre pessoas, como Pedro se levanta, questiona ao Senhor, né? Quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Né? Sim. 7 vezes, 70, e aí começa aquele questionamento. Jesus, olha, se você quer realmente perdoar o seu irmão, Jesus trabalha ali uma ação pessoal, mas estabelecendo um princípio de que toda relação vai precisar gerar perdão, gerar uma renúncia. Então, assim, essa vida de igreja, ela aparece logo depois que Jesus prepara o cenário e Jesus sobe ao Pai no início de Atos. Jesus fala, permanecer na cidade. Atos capítulo 1, Jesus fala, permanecer na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Sim. Jesus sabia que eles precisavam desse revestimento, precisava do Espírito Santo, Jesus precisava ir para que o Espírito Santo pudesse vir. E a partir desse encontro, desse revestimento, desse dínamos, né? Daí surge a palavra dinamite, sim, né? Desse dínamos de Deus, desse poder, desse revestimento do Espírito Santo, eles estariam também prontos e aptos para sair. Então, aí a gente também já pega alguns princípios, né? Eles permaneceram na cidade, mas permaneceram fazendo o quê? Né? Ali pode parecer para algumas pessoas que eles simplesmente estavam com medo porque uma vez que mataram o seu Senhor, uma vez que Jesus morre, automaticamente agora vai ser a nossa vez, né? Claro. Matar o Senhor, agora é a minha vez de morrer. E eles estavam com medo, sim, essa é a verdade. Então a Bíblia diz ali que eles foram para uma casa. Eles se fecharam numa casa. Mas imagina 120 pessoas numa casa. O que eles vão fazer, 120 pessoas numa casa? Não aguenta, a casa não aguenta. A casa pode ser grande, sim, confortável, mas eles oravam, sim, né? Eles buscavam, principalmente oravam, intercediam para que o Espírito Santo viesse, para que a pessoa do Espírito Santo, porque Jesus falou que não os deixaria órfãos. Então a expectativa deles era que eles não ficassem órfãos, né? Sem aquela referência. Né? Eles tinham esse medo, essa preocupação, mas eles sabiam, eles tinham certeza de que o Espírito Santo da promessa, aquele que os ensinaria acerca de todas as coisas, viria. E aí a Bíblia narra que eles foram cheios do Espírito Santo, né? Teve aquele movimento incrível, onde todo aquele período de festa, né, que era o período de Pentecostes, quando vem como um vento impetuoso sobre aquelas pessoas, a descida do Espírito Santo, né? Houve aquela experiência incrível onde as pessoas iam ouvindo de acordo com a sua língua, né, natal, e receberam Jesus. Ali fala de 3.000 pessoas
né, convertida, Pedro se levanta, Sim. né, repete, reproduz uma profecia de Joel, Sim. né, que era uma certeza daquilo que viria, que era a profecia da descida, da chegada também do Espírito Santo, e dali eles começam. Mas o que eles faziam? Eles perseveravam. A Bíblia fala que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, Sim. né? Perseveravam na comunhão, no partir do pão e nas orações. A gente até ensina para os discípulos, né, que é como as 4 pernas de uma cadeira que nós sentamos. Formam uma base, que é o quê? A doutrina dos apóstolos, a oração, o partir do pão e a comunhão. E nisso eles perseveravam. Eram 120 pessoas, né? Ali eles tinham que partir o pão, porque eles tinham que comer. Sim. Né? O que eles tinham era a doutrina dos apóstolos, o ensino dos apóstolos, porque Jesus já tinha ido, né? As orações e a comunhão. E como eles viviam? Ali a Bíblia vai seguir dizendo que em cada alma havia temor. E Deus, aí diz também que eles contavam com a simpatia de todos os vizinhos, Sim. das pessoas. Sim. E Deus ia acrescentando diariamente os que iam sendo salvos. E sabe uma coisa que eu acho muito legal nessa passagem, nesse início de Atos 2, 42 a 44, o Eduardo? Que no 44 vai dizer, cara, que eles tinham tudo em comum. Isso é maravilhoso, irmão. Porque hoje a gente vive num tempo muito difícil. Hoje a gente vive o tempo de muito egoísmo, onde as pessoas elas buscam uma igreja com a sua mentalidade estrutural, Sim. né? Porque quando a pessoa muitas vezes fala de igreja com a mentalidade estrutural, ela busca um consumo. Ela está indo atrás de um conforto, de um consumo. Isso, uma boa palavra, uma boa cadeira, uma boa música, Sim. uma boa... Bom ministro de alabanza. Bom ministro de louvor. Ele quer um ambiente favorável para ele consumir. Sí, hoy día se usa harto también el tema de que tú generas en el templo como un ambiente gospel, por decirlo así, en donde, no sé, se bajan las luces, que creo que no son cosas malas, pero sí. En el fondo es como que se prepara todo, incluso para un ambiente que de repente yo considero hasta místico, que se le empieza a dar como ese énfasis. É muito importante a gente olhar para as escrituras e ver como a igreja se comportava, como eles viviam, né? E aqui vindo para as escrituras, é importante a gente ler para que a gente possa ter esse norte. Sim. Tá? Aqui Atos 2, 42, eu vou ler até o 45, né? Vou ler o 46 também. Diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aqui a gente fala de uma base, de um fundamento. Como eu estava te dizendo, é como uma cadeira, como esse objeto que nós estamos sentados. Isso tem uma base para a gente sentar. E a gente sempre diz, quando a gente vai ensinar os discípulos, estão chegando, os novinhos na fé, a gente fala de uma base, de um princípio para aquela vida dinâmica da igreja. Né? Como a gente estava falando, a realidade daqueles irmãos era uma realidade numa casa. Eles estavam atemorizados, eles estavam preocupados, mas eles tinham uma promessa de que Jesus havia dito para eles que eles não ficariam órfãos. Sim. Mas que ele enviaria o seu consolador, o ajudador, aquele que os ensinaria acerca de todas as coisas. E eles perseveravam nessa base. Sim. Na doutrina, no partir do pão, nas orações e na comunhão. Aqui diz também que em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. E todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Sim. Meu irmão, isso aqui é tremendo. Primeiro, que aqui mostra como deve ser a vida da igreja. Sim. A vida da igreja, a essência da vida da igreja, para mim, deve ser ter tudo em comum. Aqui vai dizer que as pessoas não consideravam suas as propriedades.
Por quê? Porque eles tinham tudo em comum, eles estavam juntos. Eles não se reuniam para fins de eventos. O reunir deles era perseverar num estilo de vida. Sim. Ter tudo em comum era seu estilo de viver. Então, como viver, como ter uma vida prática de igreja? Primeiro é perseverar na doutrina, né? Aqueles tinham o ensino dos apóstolos, porque estavam com Jesus, eram testemunhas oculares de Jesus, sim, e fidedignas, né? No partir do pão, que é o que é o repartir, né? O repartir, o dividir. É eu olhar para você de perto, não de longe, e ver a tua necessidade, você sim, a minha. Sim. Nas orações e na comunhão. Comunhão nada mais é do que uma comum união. E aqui vai dizer que eles vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Ou seja, como você vai ver se alguém está necessitado se você não estiver junto? Não há maneira. É impossível. Só estando junto. Como você vai identificar a necessidade do teu irmão se você não tiver com ele uma comum união? Mesmo que você tenha condições de ajudar, como você vai ter um coração disposto, disponível a abençoar, agregar algo na vida do teu irmão se você não tiver com ele uma comum união? O que unia esses homens? Era o quê? O amor. Sim. Era o evangelho, era a mensagem genuína de Jesus. Então aqui ele vai dizer no 46 que eles diariamente perseveravam unânimes no templo, que era o lugar que eles se encontravam, né? No templo, estrutura, era o local, era um ponto de encontro. Era o templo que se tinha lá, era um ponto de encontro, era um pátio. E partiam pão de casa em casa. Onde que eles partiam pão? De casa em casa. Tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Qual era a expressão do povo? Eles repartiam com alegria, irmão. Não tinha pesar. Era olhar para a necessidade do irmão e repartir com alegria com quem tem alegria de dar. Sim. Né? E aqui ele vai terminar dizendo que, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, meu irmão, o que a gente pode dizer de um estilo de vida da igreja? Isso para nós é só um parâmetro, né? Uma base. Mas o eixo é o quê? Relacionamento. O que eu quero dizer, para fechar esse assunto aqui, Eduardo, que para mim, o potencial da igreja de Jesus não está nos grandes eventos. Para mim, o potencial da igreja ele não está numa junção para trabalho. Sim. E não digo isso não anulo os eventos. Sí. ¿Ah? Bueno, con respecto a eso, creo que es un tema igual importante de poder explicar y hacer el equilibrio, porque de acuerdo a lo que estamos hablando, para hacer como un pequeño quizás resumen, lo que se ha entendido hoy nosotros en cierta manera en la práctica es el modelo de Jesús cercano con sus discípulos. Él llama a sus discípulos a estar primeramente con Él, pero también a relacionarse con otros. Y de acuerdo a ese modelo, cuando Jesús parte o va al cielo y deja el Espíritu Santo y viene ese derramamiento del Espíritu en medio de estos hombres y empiezan a llevar a cabo, pero con el poder del Espíritu Santo, el mismo también ejemplo que les dejó Cristo cuando estuvo también esos 3 años juntos con ellos. O sea, ellos empezaron a reproducir, ya no estando Cristo, pero sí el Espíritu Santo, empezaron a reproducir el mismo estilo de vida. Sí, una vida en comunidad. Una vida en comunidad y respaldados por el Espíritu Santo. Ahí cuando la palabra dice que, tú lo citaste, que el Señor añadía a los que iban a ser salvos, pero producto de este estilo de vida de iglesia. O sea, el Espíritu Santo se movía por medio de la comunión, iba haciendo la misma obra la iglesia, pero por medio de este tema de tener en común todas las cosas. Eso es extraordinario. Y ahí yo ya llegando más o menos como a la primera pregunta, volviendo como a la primera pregunta, o sea, no a la primera pregunta, a mi inquietud, cuando yo te preguntaba y te decía que tenía una preocupación por la iglesia actual, de cómo se está
viviendo o creyendo lo que es la iglesia, aquí hay una pregunta clave en base a todo lo que se ha compartido igual en medio de esta conversación. Si la iglesia no es el templo, que lo estamos entendiendo según lo que es la verdadera iglesia, si la iglesia no es el templo, ¿cómo utilizamos el templo o cómo equilibramos la estructura con la vida de iglesia? Entendiendo lo que es iglesia y haciendo la separación que no es el templo. ¿Cómo equilibramos ese estilo de vida en este tiempo, yo hallo, peligroso en cuanto a que estamos perdiendo en el general el modelo original de la iglesia? Essa até não é muito boa, mas não é uma pergunta assim tão difícil de responder. Na verdade, a gente precisa posicionar o lugar da estrutura. Quando a gente já entende que igreja é um chamado para fora, lembra do Eclésia? Sim. Quando a gente compreende que igreja não é um lugar, por mais que com o passar dos anos, 300 anos depois de Cristo, a igreja já estava praticamente se iniciando, sendo institucionalizada. Sim. Mas vamos lá. Sim. Mas isso por um outro momento, por um outro objetivo, né? Inclusive por conta do avanço da própria igreja, da igreja orgânica, né? Mas vamos lá. Eu acho que a questão é posicionar. Onde tem que estar o lugar da estrutura? A estrutura ela deve servir a igreja. O problema está quando a igreja começa a servir a estrutura. Entonces, para equilibrar esto es todo lo contrario a lo que se está entendiendo actualmente. Mas sabe o que eu vejo, irmão? De coração, assim, eu vou abrir meu coração aqui para você, Sim. um bate-papo, vou abrir meu coração. Acontece que eu vejo muito dentro da igreja brasileira, né, daquilo que a gente vive aqui. Acredito não ser diferente, porque eu acho que isso é um fenômeno mundial. Sim. A gente sabe que dentro de certas realidades, isso passa, né, de uma coisa somente cultural ou uma realidade nossa aqui no Brasil. A gente sabe que isso pode passar, e eu creio, até pelo aquilo que a gente já conversa, que isso seja algo que transpassa, que passa a questão de Brasil. Está massificado. Sim. E assim, eu penso que da mesma forma, se a gente volta aqui para esse exemplo de Atos, da mesma forma que as pessoas elas realizavam as coisas a partir da necessidade das pessoas, a partir daquilo que era gerado na comunhão, aquilo que era gerado a partir... Porque assim, ministério é trabalho. Ministério é trabalho. Eu penso que muitas vezes os trabalhos, né, até bem intencionados, mas muitos trabalhos se iniciam partindo de um ego pessoal, de um desejo pessoal. Às vezes a gente vê que as pessoas desenvolvem certos trabalhos sem ter nada em comum com o corpo. Entende o que eu estou falando? Às vezes não é resultado de algo que é gerado dentro do corpo. E isso é um perigo. Por quê? Porque em nome de um ministério, em nome de um trabalho, pessoas levantam instituições, levantam estruturas e acabam em algum momento querendo dar a estrutura para melhor atrair, melhor servir, melhor corresponder o coração das pessoas. Porque, na verdade, a igreja ela é do Senhor. A igreja é de Jesus. Ele é o cabeça da igreja. E aí é quando se cai como num consumismo, não? Porque te vai pedindo, é a resposta. Então, assim, hoje a gente vive debaixo desse fenômeno, né, onde as pessoas oferecem aquilo que as pessoas querem. As pessoas querem um ar-condicionado, as pessoas querem uma boa música, uma boa palavra, desde que também não aperte muito, não feche muito vamos dizer assim, não diminua a porta, não deixa estreita o suficiente. As pessoas querem uma boa palavra, as pessoas se atraem por um bom conforto, porque no final das contas as pessoas querem consumir. Entende? E quando você começa a criar, estabelecer estruturas e padrões de igreja para gerar uma resposta na demanda das pessoas, qual o risco que você cria? De criar clubes. E a igreja não é um clube. Você não vai se associar à igreja como se associa a um clube, entende? Onde você vai
para as reuniões, porque isso não é ser discípulo, né? Então, quando você cria um padrão estrutural e a chama de igreja, como algo institucionalizado, e a chama de igreja, e ali busca gerar uma resposta para a demanda das pessoas, você não está fazendo discípulo, você se perdeu, né? Automaticamente a gente corre esse risco e é isso que acontece, a gente perde a oportunidade de seguir na vida orgânica da igreja, na vida daquilo que é a igreja, que é o que? Atender por pessoas. Quando você começa a atender por uma estrutura e para de atender por pessoas, a gente está dando uma resposta, uma mensagem para alguém. A gente está falando, a estrutura é mais importante do que as vidas. E isso é um erro. ¿Sabes lo que he notado durante años también? Que creo que cada vez pasa más, es que a raíz de este tema, como basada la iglesia en la estructura de la iglesia, en todo este movimiento que se genera, como en la actividad, he notado que hay mucha, yo lo llamo así, esto es una opinión personal, pero yo lo llamo como una puerta giratoria, en donde mucha gente está entrando y saliendo de un lugar, se va a otro, está en ese lugar, se va a otro, se va a otro. Veo mucho eso hoy día, Rafa. Veo mucho, yo le llamo así, esa puerta giratoria, en donde la gente está como buscando en donde sentirse bien la persona, pero ahí es como un mall. Que tú vas al mall, a un patio de comida, y tienes, ejemplo, muchas alternativas. Si no te gusta una, tú te vas a la otra, y en el fondo creo que por producto de esa estructura que hay tanto en estos tiempos, es como mucha gente va rotando porque un tiempo ya dejó de gustarle ciertas cosas en un lugar y se van a otro lugar donde encuentran algo mejor, y como su vida no está fundamentada de acuerdo a la palabra en la verdadera iglesia, va sucediendo este fenómeno de puerta giratoria en donde no estamos haciendo discípulos, sino personas que van consumiendo ese modelo templista o de activismo, no sé cómo llamarlo. Ahora, ¿cómo mejoramos eso? ¿Cómo avanzamos en eso? Então, aqui no Brasil a gente chama isso de a lei da oferta e da demanda, entende? Sim. É assim, infelizmente, isso é triste, porque para mim é uma questão de visão equivocada da vontade de Deus. E eu não estou falando nem da intenção e da motivação da pessoa. É uma questão de revelação mesmo, de compreensão do que de fato é igreja, de que de fato, a quem de fato pertence a igreja, a quem de fato a igreja deve servir. Entende? É uma questão de revelação. Mas quando não tem, a gente na verdade precisa clamar, orar a Deus, pedir ao Senhor para que os olhos se abram e para que nenhum apelo desse século, nenhum apelo desse formato, dessa... Vou até usar uma palavra um pouco, até parece até um pouco pesada, essa sedução, né? Porque acaba seduzindo. As pessoas acabam olhando ministérios com música, né? Aquelas coisas grandiosíssimas, né? E em algum momento pode achar que aquilo ali de fato é a vontade de Deus, a obra, a plena vontade de Deus, que é o quê? Atrair pessoas para um lugar para que elas ali então sejam represadas e conheçam Jesus. Eu não ignoro isso não, irmão. Só, de fato, sei que isso não é o que realmente representa a igreja plena, tá? E o que eu quero dizer, irmão? Que nós precisamos ser bíblicos, ser fiéis àquilo que a Escritura fala. Nós temos um modelo inspirador, Jesus. Ele convocou, ele saiu, pregou, ele mesmo exerceu esse chamado para fora. Ele se relacionou com pessoas. Jesus quebrou protocolos. Jesus quebrou muitos paradigmas. Sabe? Jesus não se prendeu. Você imagina Jesus preso a um púlpito todos os domingos, todas as quintas, num lugar fixo?
Você consegue imaginar o teu Jesus preso a esse protocolo? Eu não consigo. Não, Jesus era um andarilho, irmão. Jesus era alguém que se preocupava em ter cheiro de pessoas. Ele tinha o amor pelas almas. Jesus, em 9,36, se eu não me engano, é isso mesmo, Romanos 9,13, vai dizer que Jesus ele olhou para a multidão. Ele olhou para uma multidão. Sim. E ele se compadeceu. E ali diz que se Jesus olhou para aquela multidão e se compadeceu, ele sentiu compaixão porque ele viu aquela multidão como ovelhas aflitas sem pastor. A gente olha para a igreja e vê ovelha. Sim. Jesus olha para uma multidão lá fora e vê ovelha. Entende? Sim. A gente tem essa ideia de que viver a nossa realidadezinha ali, aquela nossa comunidadezinha, aquela igrejinha ali, né, aquele momento ali que a gente tem em comunhão como igreja. Ovelha é quem está dentro das paredes. Sim. Jesus não vê assim. Jesus olha para o vizinho. Jesus olha para aquela pessoa que ninguém dá nada. Sim. Ele olha para a multidão e chora. Ele sofre com aquela cena porque ele vê ovelhas aflitas sem pastor. Então ele é nosso modelo inspirador. Sim. Eu acho que daí nós podemos ter o nosso maior modelo de intencionalidade, mas também de muita naturalidade também. Sim. Jesus era alguém muito natural, mas muito intencional para fazer a obra, que é a vontade de Deus. Esse era o alimento de Jesus, fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra, entende? Sí. ¿Sabe que hace un tiempo atrás, no fue hace mucho, me invitaron a cantar un evento y habían hartos jóvenes, yo creo que unos 700 jóvenes más o menos. Y canté, di un mensaje de acuerdo a lo que daba el momento, más yo entiendo que el hacer discípulo es caminar con la iglesia juntos, pero esos momentos también sirven para proclamar a Cristo, predicar. Yo recuerdo que canté y claro, me gusta cantarle al Señor, me gusta evangelizar por medio de la música, pero me fui a la casa y me fui triste. Fue algo bien, creo que bien del Señor, y en cuanto a lo que tú estás compartiendo, estoy recordando, porque ni siquiera esto lo tenía aquí escrito para preguntarte o hablar de esto, pero lo estoy recordando. Yo llegué a mi casa en la noche y llegué triste. Y el sentimiento era como bien extraño porque había estado en un lugar donde había podido predicar de Cristo, hablar de Cristo. Y yo tengo un perrito que este perrito me exige sacarlo a pasear y todo el tema. Llegué tarde a la casa, como las 12, me bañé, me vestí ahí sport y salí a la plaza. Y sabes que salí con el perrito y estaba triste. Y no entendía por qué. Y de pronto voy caminando, paseando el perrito en algo que ni siquiera estaba orando, buscando del Señor, fue en la plaza ahí. Y el Espíritu Santo me trae esa palabra, de que el Señor tuvo compasión por estas personas porque eran como ovejas sin pastor. ¿Y sabes qué? Me quebranté, me quebré ahí en la misma plaza, mi corazón se quebró, lloré. Y le pedí al Señor que mientras me diera como la vida, mientras estuviera en esta tierra, me permitiera intentar ser un pastor para toda esta gente que aún a lo mejor no ha entendido el llamado con Cristo y el llamado a ser iglesia y que está envuelta como en este consumismo que en un momento quizás te sirve porque la presencia del Señor también ahí se mueve igual de repente en eventos y cosas así, pero nosotros hemos entendido que va más allá, que no es solamente la fiesta del momento, no es solo el templo, no es solo reunir gente, porque reunir gente yo hallo que no es tan difícil, porque si ponemos la mejor estructura podemos reunir mucha gente. El tema es que en la realidad tenemos mucha gente que está caminando como ovejas sin pastor, y la verdad es que creo que si estoy aquí también y he venido de Chile a estar contigo, y también tenía en mi corazón poder hablar estas cosas contigo porque te conozco, sé cómo vives, sé cómo has vivido. En estos días también pude ver de manera más cercana
cómo te mueves también en medio de la iglesia, y la verdad es que creo necesario que estos temas que hemos podido conversar en esta noche ya, es tarde, ¿qué día es hoy día todo esto? Dia 19, né? 19, pero de la Agora semana... é 20, né? 20. Hoje já... Martes, ¿o no? Sim, martes. Martes 20, Río de Janeiro, en Campo Grande. Si hemos podido tener esta conversación, yo encuentro importante hablar de estos temas. Ahora, antes de cerrar o terminar, ¿qué consejo nos darías para poder caminar no desviando el objetivo? É muito legal, é lindo. Olha, assim, é muito bom a gente poder ver resultado e ver prática, ver na prática, né, de verdade, desfrutar daquilo que a gente fala que crê. Sim. Porque crer para Deus é praticar. Sim. Aquele que tem esses meus mandamentos e o guarda e obedece é o que me ama. Né? Então, assim, eu quero terminar, eu vou tentar ser breve, mas o conselho que eu dou, o conselho que eu busco viver, sim, na verdade não é um conselho porque é um preço que a gente escolhe viver, sim, né? Que é olhar para Jesus como modelo inspirador. Ele é nosso maior modelo, né, a ser seguido, né? E dessa mesma forma ele nos desafia a ser modelo inspirador para a vida de alguém. Sim. Né? Isso é, na verdade, uma vida inclinada para realizar a obra do nosso Senhor, porque Ele nos enviou, Ele fez, nós temos a vida e a obra de Jesus, e agora nós temos também o envio dele, a ordem dele para nós, sim, que é fazer discípulos. E só para fechar esse assunto, assim, sobre essa questão da estrutura e dos eventos, porque às vezes pode soar mal, pode parecer que a gente é contra, né? Sim. Pode parecer, poxa, cara, é super válido, sim, né? Eu acho que o importante é só olhar como deve ser olhado. Eu ensino assim, eu digo que a estrutura é uma roupagem, tudo é uma estratégia. Sim. Né? As cruzadas evangelísticas, né? As incursões, né? Os eventos para evangelizar pessoas, seja com a arte, com o teatro, com a sim, música, né? A gente considera muito, mas são estruturas, né? Uma roupagem. Roupagem você muda. Sim. Você coloca aqui, outra hora está ali, muda. Mas o que o Senhor espera de nós é que através de uma estrutura, através de uma roupagem, através de uma estratégia para se ganhar pessoas, seja somente uma ponte para que a gente, de fato, exerça o nosso chamado, sim, que é o quê? Fazer discípulo. É a palavra que Jesus nos deixou, né? A gente está lá em Mateus 28. E, portanto, fazer discípulo, né, de todas as nações. Sim. Ensinando-os o quê? A guardar tudo que Ele mesmo tem ordenado. Sim. E aí Ele deixou uma promessa maravilhosa. Sim. Bueno, en cuanto a ese mismo tema, espero, antes de irme, estoy pronto ya a viajar, pero antes de irme espero tener otra conversación para que podamos hablar un poquito de lo que es Mateo 28, de este llamado de hacer discípulo, de ser discípulo, de qué es discipulado, qué es un discípulo. Creo que es un tema que podríamos darnos también el tiempo para seguir conversando. Igual te quiero agradecer, Rafael, por este tiempo, por abrir tu espacio, tu casa. Estoy en casa de Rafael Marón, acá. Justo hoy día no está lloviendo porque ha llovido muchos días. Hubiese abierto acá para que hubiesen visto la lluvia de Brasil. Pero quiero agradecerte de verdad. Amén. Y te traje un presente, hermano. ¿Ya? Presente. Voy a romper un poquito ya aquí. Regalo siempre es bueno. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Si alguien me ayuda. Regalo. Los que están detrás de cámaras. Regalo es siempre bueno, man. Bueno, decirte que esta es la primera entrevista que he hecho. No soy un entrevistador. Tenemos gente atrás que nos ayudó también, vía Beatriz, una hermana de acá también, estaba mi esposa, estaba Amanda. Es la primera entrevista que hago, pero quería traerte este presente también,
Creo que eres la persona que está inaugurando esto. Pretendo hacerlo con otras personas qué también. honra. Espero que te guste y más o Ya. menos, Posso abrir? sí, Ah, tá bom. no está tan bien arreglado el regalo, pero Não tem problema não. espero que te guste. Já posso colocar? Puede. Já vou pedir a galera aí, o pessoal, para assinar o canal, né? Se inscrever no El canal. canal de YouTube. Eu tô sabendo, vi pela imagem, reconheci Sí, pela hoy imagem día te aqui. mostré la imagen, pero no, Discípulos a no sua la... imagem. Sí. Esse é nosso objetivo de vida. Ese es nuestro objetivo. Esse é nosso objetivo de vida. E aí, como é que Ah, ficou? quedó perfecto. Ah, top. Quedó perfecto. Eu gosto de bonezinho. Creo que incluso Valeu. le puse las cositas Ya está, justo ¿no? a tu medida, ¿no? Legal. Esse é o meu desejo. Ese es nuestro deseo. Esse aqui é o meu desejo. Parecer A com Jesus juntinho com os irmãos. Olha lá. Botou certinho aqui, ó. Sí. Discípulos à sua imagem. Ahí está Esse é la o familia, desejo do el Senhor, cuerpo. né? Que, Eso es vivemos, lo que que representa, possamos sí. viver em família, em comunidade, em koinonia, né? Em perfeita harmonia com os irmãos, com a vida, porque é ali que Deus ordena a bênção também, né? Sim. E a vida para sempre, Sim. como diz as Escrituras. Então é isso, meu irmão. Um prazer. Prazer. Foi todo meu. Te amo mucho. Tamo junto. Graças por esse Recíproca tempo. verdadeira. Te amo muito. É uma bênção poder estar contigo Sim. depois de 6 anos, né? Já se foram Sim. 6 anos. Hace E 6 depois eu años vou que dar nos vemos, ¿verdad? depois eu vou dar um saludo também especial Lo vamos a para a enviar. igreja local lá que tanto amo. Sí, lo vamos a enviar. Tá bom? ¿Valeu? Hermanos, Para que el todos. Señor les bendiga. Gracias por haberse quedado hasta el final de esta entrevista. Esperen la otra, va a venir. Y ahora nos despedimos. Ya vamos a ir a descansar, vamos a ir a dormir. Tchau, Que el Señor les bendiciones. bendiga. Un abrazo. Estamos juntos no Senhor. Um abraço.